Revelaciones. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Eu quero compartilhar com vocês rato acerca de mi testemunho del chamado del Senhor hacia mi vida. Eu creio que cada um de nós temos uma experiência com Deus, chamamento que nos marcou para uma nova vida. Desde pequeno, eu nasci em meio de uma família que não era cristiana de vivência, solo de tradição, pero uma abuela, madre de mi papá, foi uma mulher que representou o Senhor em minha vida durante muito tempo. Ela sempre predicava a palavra de sua maneira e orava por minha vida. E dia eu me encontrei em tempo de muita angústia, de vazio, quando aún não conhecia o Senhor. E em meio de uma vida de enganos, uma vida de ilusão, com amistades incorretas, eu me vi solo. E em estes tempos, eu me acordo que eu solicitei a ajuda do Senhor. Eu não sabia como orar, só pedi a ajuda a Deus. E quando eu encontrei esta abuela, que não vivia cerca de mim, vivia um pouco lejos, mas uma e outra vez eu tinha contato com ela, e eu senti a necessidade de pedir-lhe uma Bíblia, a Escritura. E ela me regalou a Escritura. E esta experiência foi tremenda, porque quando eu la pedi a Bíblia, ela disse que em el momento não tinha recursos para adquiri-la. Pero ella também disse que orou ao Senhor e disse: Senhor, meu nieto necessita de uma Bíblia, Senhor. Eu não tenho recursos ahorita. E ela disse que ao mesmo tempo passa uma pessoa, vendedor de Bíblias. E este homem vino com muitas Bíblias e disse que ela podia adquirir-la para depois e cancelando os pagos. E ela escolheu uma Bíblia de estudo, a melhor Bíblia que tinha de estudo, uma versão de Brasil, se chama Bíblia Pentecostés. E ela, quando adquiriu esta Bíblia, algumas pessoas, parentes que estavam com ela, disseram que não necessitara que comprara uma Bíblia com preço tão alto, porque eu não tinha muita gana de estudar e não era necessário. Mas ela disse: não, eu vou comprar essa porque ele será um predicador da palavra. E ela escreveu em la capa da Bíblia uma palavra e firmou e me regalou. E desde então eu comecei a ler a Bíblia e senti Deus falar comigo em la palavra. E logo depois eu comecei a ir a uma congregação. E ao princípio eu não queria nada disso, eu não me veia em meio de la igreja, em meio de uma vida cristiana, pero eu queria a Deus. E em meio dos processos que eu estava passando, de desilusão, de tantas coisas que no mundo uno passa, verdade?
el Señor, yo sentí el Señor me guiando a sanidade, o Senhor me guiando à liberação, né, e me trazendo claridade acerca do Evangelho. E estes primeiros passos em minha vida foi muito rápido. Quando eu conheci o Senhor de verdade e lo aceitei, eu tinha 23 anos. Quando niño já tinha aceitado o Senhor a los 12, pero foi uma oração que minha abuela invocou los nietos e praticamente nos hizo hacer uma oração meio que forçada para aceitar a Jesus. Pero a primeira vez que hizo de coração e por necessidade de um Salvador, de alguém que me tirara da situação que eu estava vivendo, foi a los 23 e eu senti a presença de Deus em minha vida, não conhecia nada de isto. Quando eu comecei a me involucrar em uma igreja, a igreja tinha mais de 12,000 pessoas, ou seja, era uma igreja que era muito evangelística, pero não pastoral, não tinha um liderazgo cerca. E esse tempo o Senhor me levou a muitos lugares e sempre me falava acerca deste chamado. Outro dia eu estava falando e quando a primeira vez que eu formei uma equipe de oração, em el início de minha fé, eu senti a necessidade de estar em oração com outras pessoas, desenvolver relacionamento, porque, como digo, minha família não era cristiana todavia, e eu me acordo que quando eu formei uma equipe de oração com alguns amigos da igreja que eu estava na época congregando, eu os invitei a fazer uma oração em minha casa. Em esse tempo eu vivia solo, meus pais já não estavam vivendo comigo, senão que estavam em outra cidade. Em esta fecha eu os reuni, os amigos, a equipe de oração, e eu disse que estava contente porque por primeira vez eu estava utilizando minha casa para algo que eu creia que era el del Senhor, porque muitas vezes eu havia praticado coisas incorretas, levado gente incorreta a minha casa, e quando eu me dei conta que essa não é a vontade de Deus, porque a casa, a família é um ambiente sagrado, um ambiente que deve sempre ser guardado, bendecido. E quando eu estava em esta oração, por primeira vez, eu escuto o Senhor falar por meio de uma irmã em línguas. Eu nunca havia escutado línguas do Espírito. Essa foi a minha primeira vez. E a irmã disse que, depois de eu dar esse testigo, em meio de la reunião, a irmã disse que, por el Senhor, que Deus me havia quitado do mundo para que eu fuera um obreiro de sua casa. Então, desde allí, Deus foi construindo esta verdade de um servidor, de um estudante e, por sua vez, também um que iba predicar a palavra, ensinar a palavra. Deus sempre me ha señalado acerca de isto. E como todos nós outros, passamos muitos processos em nossas vidas para compreender esta designação, esta missão, o propósito de Deus em nossas vidas, porque muito mais do que fazer as coisas, Deus quer primeiro fazer em nós outros.
quer nos ensinar, quer nos trazer sanidade, claridade e, sobretudo, educação do reino. Porque muitas vezes na casa de nossos padres fomos muito malos educados. E quando somos chamados por el Senhor, muitas das vezes uno não se dá conta que necessita uma reeducação em muitas áreas para que pueda viver o reino de Deus. E este tempo, uno está sempre aberto a las experiências, sempre aberto a muitas coisas que Deus hace na vida de uno para romper todo lo que limita, todo lo que prende, enlaça nossas vidas ao mundo, a um tempo de adoção do Espírito. Revelaciones. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Sobre as experiências que eu tenho vivido com o Senhor, uma de las mais marcantes foi que em el início de minha fé, o Senhor me liberou de alguns vícios, de alguns malos hábitos, pero não foi tudo de uma sola vez. Algumas coisas Deus foi quitando a los poucos. E eu me acuerdo que quando eu me converti ao Senhor, eu trabalhava em um ambiente de coquetéis, eu trabalhava trazendo consultoria em esta área, a lugares que faziam coquetéis, que serviam em las bebidas. E depois de servir ao Senhor e entender que Deus não me queria em meio de isto, eu comecei a orar para que Deus me quitara, abrisse a porta de outro lugar para que eu pudesse ter meu sustento. E eu me acordo que em esses tempos de liberação, eu tinha um hábito de fumante e eu me queria deixar este hábito de fumar cigarros e eu estava decidido a fazer meu bautismo em água. E eu me acordo que para isto, em la igreja que eu me congregara, era necessário passar por um discipulado, algumas classes semanais e cumprir toda uma lista de ensinanças. E eu trabalhava muitas vezes em noturno, volvia já quase de manhã, e as classes eram tempranos, domingo tempranos. E uma das vezes eu cheguei muito cansado, era como que 4 a 5 da manhã, e às 6 ou 7 já tinha que despertar para ir à la enseñanza. E eu dormi cansado e eu escutei a voz do Senhor, uma voz muito hermosa, como a voz de um locutor de rádio, de televisão, chamando-me por meu nome, dizendo Leandro, Leandro. E eu, ao escutar sua voz, vino a compreensão de por que esta voz estava me chamando. Eu sabia que era para despertar e ir à enseñanza, para cumprir o propósito do bautismo. E eu estava fazendo esforço para santificar-me, para deixar os malos hábitos, o que estava falando. Um deles era o cigarro. E quando chegou o tempo do bautismo,
y también sería el día de la cena, primera Santa Cena, en el modelo de la iglesia que yo estaba en la época. Y yo hizo algo con Dios. Yo digo, Señor, yo no quiero este vicio. Eu vou me abster de isso, porque eu necessito, eu quero, eu desejo tomar a sangre, tomar o pão, e assim isso. E quando passei o dia inteiro fazendo esforço e cumpri o objetivo da cena do Senhor, a la noite, Deus me trajo uma experiência tremenda. Eu não sei se estava dormindo ou se foi acordado, não sei, pero eu senti, mientras estava dormindo na noite, uma mão grande que toca em meu corpo com um dedo assim, toca em meu corpo, e eu senti como se fosse uma energia, um choque de carga elétrica. Pero não havia dolor, senão que era placentera essa carga. E depois de escuchar, depois de sentir o toque do Senhor, eu me acuerdo que eu falei glória a Deus. E depois de isso, de manhã, eu despertei e falei com algumas pessoas de la casa de onde eu vivia com meus padres. E eles disseram, não, nadie te escutou. E então eu pensei, foi sonho, mas foi muito real. E depois destes dias, eu senti a liberação de los vícios, de la necessidade de suplir em cigarros, em tudo. Deus me liberou. E eu me senti mais forte para servir ao Senhor. Estas foram experiências muito fortes. Pero também já mirei muita gente sendo liberada, sendo sanada por meio da oração, da fé. Algumas pessoas era como se recebera de uma sola vez. Outras havia uma necessidade de perseverar para alcançar. Pero eu creio em el milagro, eu creio que a sanidade do Senhor é acessível aún estes dias, a lo que crê, a lo que Deus quer impartir. Eu creio em isto. E uma experiência também tremenda que eu tenho vivido agora recente, nesses tempos, milagros financeiros. Deus é um provedor. Muitas das vezes, quando nós pensamos que já não há solução, Deus vem com uma provisão, Deus vem com uma estratégia, Deus vem com uma oportunidade. Que tremendo! Muitas vezes eu penso que Deus espera mirar nossa atitude delante das circunstâncias. Deus como Padre nos ensina e quer ver a resposta nossa em meio das circunstâncias. E muitas vezes Deus proveiu os recursos onde eu menos esperava, por las pessoas que menos esperava. Deus proveiu para demonstrar que Ele é que tem o controle. Eu também já experimentei milagros estes tempos. Por exemplo, há pouco, eu e minha esposa, há alguns meses, eu e minha esposa passamos por enfrentamento do COVID. E eu senti todos os sintomas, depois minha esposa, e em meio do caos de comunicação, de
de caos na sociedade, muita gente falando muitas coisas. E isto vino também sobre nós como que uma pressão. E nós sentimos em el corpo todos os sintomas. Eu cheguei a fazer o exame aqui de minha cidade e atestou positivo. Depois minha esposa isso e ela, o exame não saiu o resultado de ela, pero nós nos quedamos muito flacos, passamos por momentos muito difíceis de batalha, pero eu me acuerdo que em um dia ela se sentiu muito flaca e ela estava tomando um café, comendo de manhã algo pouco, porque já não sentia o cheiro, não tinha muito sabor, e quando uno está assim não tem muita hambre. E ela estava comendo, pero eu havia saído um pouco da cozinha, e quando escuto ela falar, Leandro, ela me chama e eu vengo pronto para saber o que passa. E quando eu miro a ela está com a cor branca, o corpo branco, como eu viera passando mal. E pronto, ela mira para trás e como que eu miro que lhe falta o aire. E me vino em aquele momento um temblor e eu pensei, Senhor, eu não creio que estou passando por isso. Eu vi como se minha esposa estivesse sendo recorrida em aquele momento. Eu experimentei isso. E a vontade que eu senti foi de gritar, de chamar ajuda, mas de verdade não tinha força para isso. E o que hizo foi pegársela na silla e eu não sabia o que fazer e trajo ella e puso em la mesa de nossa sala e la coloquei em um local que não é apropriado, uma mesa, e puso e comecei a orar e falei, Senhor, e comecei a orar e eu me acordei quando o Senhor chamou Abraão para levar-se Isaac ao Monte Moriá. E naquele momento o que isso foi poner ella em la mesa e comecei a orar e eu falei, Senhor, não creio nisto. Ela estava flaca e para mim estava um cenário muito feio. Pero ella despertou e disse, o que está passando? Eu falei que o que passou, porque ela se mirou em la sala, em cima da mesa, e ela disse, eu quero sair daqui, eu estou flaca, eu quero ir para o hospital, e nós solicitamos ajuda e levamos. Pero o que quero compartilhar que nós eu tive uma experiência de como que minha esposa estivesse partindo, e eu creio que a oração que hizo, Deus la renovou, ressuscitou, fortaleceu, abriu as portas de oportunidade para levar-se-la a los cuidados necessários. Eu creio em el poder de la ressurreição, porque passou com Jesus, passou com outras pessoas, e eu creio que a palavra de Deus tem poder para trazer vida
a toda la creación. Revelaciones. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. El Señor me ha llamado primeramente al ministerio de evangelismo. Y cuando yo empecé a evangelizar, no fue por un cargo, por un título, sino por la necesidad y por la oportunidad de hacer. Yo empecé a hablar de la palabra en las fincas, en una región muy humilde, y eso me ayudó mucho porque en verdad yo tenía mucha dificultad de hablar en público. No me sentía seguro para hablar, no me sentía capacitado para hablar en público, y en medio de esta gente simple, humilde, yo me sentí más confiante y yo pude tener muchas experiencias de Dios en medio de este trabajo de evangelismo, hasta el momento que Dios me señaló para un ministerio de enseñanza, de entrenamiento y después del ministerio pastoral. Yo estaba congregando en una iglesia. Yo creo que este es un modelo de fe a todos nosotros. O modelo de congregar está en familia, en ministerio. E eu estava em um ministério que era um ministério muito tradicional em lo que se refere a la obra del Senhor. Se resume la obra a ser culto de lunes a lunes, e não há muita relação fora da igreja, do ambiente da igreja. E eu me acordo que Deus me levou a desarrollar minhas habilidades em meio de um labor de alcaide em las áreas sociais. Deus me levou a trabalhar em projetos sociais de governo, trabalhando vínculos, fortalecendo vínculos com a juventude para que não se fuera para as drogadições, para que não se fuera para o malo caminho. E eles tinham muitas ferramentas, um linguagem tremendo, e isso me ativou a mirar uma grande quantidade de possibilidades que eu não poderia fazer, e muitas vezes, quando está solo na igreja, não desarrolla isto. Então, eu empecé a fazer um projeto com a ideia de fazer um conselho de pastores em minha cidade, onde vivia. E este conselho era não só para ser política, senão que era para trazer soluções, para unificar ferramentas de los ministérios, porque eu mirava a distinção de cada ministério. Por supuesto, cada um tem um chamado, uma unção, e eu mirava, estes têm a enseñanza, estes têm uma mente de prosperidade, estes têm uma mente de oração. E eu veia estas unções repartidas, mas eu pensava, que bendição que se todo isso se unira e trabalhasse em uma visão sola, em uma cidade. E eu empecé a esboçar, a criar um projeto, e eu chamei este projeto Missão de Paz, porque a visão era trazer esta unidade e unificar as ferramentas para um impacto em uma cidade. E Deus me começou a falar acerca de reino, de governo, porque hasta entonces eu vivia a mentalidade de que reino solo em el cielo. E Deus, em esse tempo de minha vida, Deus me chamou a atenção que era possível viver o reino de Deus em la tierra.
E eu comecei a buscar esta revelação, reino, governo, e eu comecei a ver que a igreja poderia viver isto, não só viver, senão que o reino de Deus já estava acá em la tierra. Então, eu fui buscando passagens de la palavra onde tinha reino e algumas claves que Mateus 24 que diz que em los últimos dias o amor de muitos se esfriaria e depois diz que o que perseverar hasta el fim será salvo e habla do evangelho do reino que seria predicado em las nações. E um verso clave que marcou o início de meu ministério, que começou esse projeto depois do meu ministério, foi o passagem de Ezequiel 37, do verso 15 até o 22. Foi a passagem clave que deu ponto de início a meu ministério, quando o Senhor disse ao profeta Ezequiel que unira dois palos e trajesse esta mensagem de unidade que não tinha a necessidade de divisão, senão que era unidade para que o reino de Deus se estabelecesse na terra. Então, para mim, esses dois palos, eu não entendia nada do que entendo hoje sobre mentalidade hebreia, raízes hebreias, nada disso. Eu pensei, estes palos são um projeto que Deus pôs em minhas mãos. Eu vou fazer esse projeto. Então eu comecei com muitas ideias, como um sonhador, muitas ideias, e sabendo que necessitara de gente para agregar-se a construir essas ideias. Eu pensei em fazer um set de rádio, como você que está coordenando isto, propuso set de rádios, sala, escola, lugar de educação, uma estrutura para trazer assistência social às pessoas em suas calles, em suas regiões, porque muitos, principalmente em las fincas, não têm transporte, então era necessário ir hasta sua localidade para fazer uma predicação aberta. Então eu mudei muitas coisas dessa, muitos ambientes para formação da palavra, formação profissional, mas também assistência social, psicológica, assistência jurídica, porque muitos não compreendem muito sobre leis, muita gente da igreja não conhece as leis civis para recorrer seus direitos, para estar guardado, de tudo isso. Pero, em realidade, eu sonhei muito grande e não era o tempo de construir isso. E onde eu me congregava, o ministro não entendeu esta visão e não trajo muito apoio. Então, o que culminou em isso foi que eu comecei a formar uma igreja, formar um ministério de enseñança. E comecei aí com uma visão social, uma visão de educação, uma visão de unidade, pero eu quero ser um aporte. No início de minha caminhada, eu me agreguei com algumas pessoas também de ministérios e eu creio que foram de grande bendição para minha vida, pero eram gente que tinha um enfoque diferente de lo mío. Eles trabalhavam muito a liberação, o enfoque de liberação, de
de muitas áreas e eu comecei a trabalhar ele enfoque em isso também. A princípio, porque uno busca para si conhecer mais cerca de liberação, quebra de maldições e tudo isso. Pero houve um momento que isso me hizo muito malo, me trajo muita pressão, me trajo um agotamento e eu senti que estava me alejando de meu assignamento. E graças a Deus, Deus me resgatou de meio desta linha que eu estava seguindo e me trajo de volta hacia o enfoque da palavra. Foi quando eu conheci os estudos de Moriá, el año 2014. Chegou a mim as enseñanças e desde de estudá-las por primeira vez já me impactou, já me ativou. E eu não conhecia o apóstolo Roberto personalmente, nem mesmo por la internet. Eu aún não conhecia. E de verdade eu tinha um objetivo ministerial, que era seguir em la linha de um grupo de ministerial que há em Brasil, eu não sei se há em outras nações, chamado Jocum. É um grupo de jovens, a sede de isso é em Hawaii, e eles têm um trabalho muito forte em Brasil de evangelismo, de abrindo igrejas. E eu me via em este chamado de abrir igrejas, de sair abrindo igrejas. E de verdade é que em esse tempo o Senhor me traz lá, quando eu estava planeando seguir o treinamento em esta linha, eu conheci la Moriá, as enseñanças e me ativei. E no mesmo ano eu conheci personalmente o apóstolo Roberto acá em Brasil e me trajo um impacto muito grande com sua persona, com sua prédica, com a unção que tinha ele. E desde então começou um novo cambio ministerial em minha vida. E eu entendi desde então que deveria tirar meu enfoque tanto para a sociedade e mirar hacia minha educação, para depois converter-me em um educador, em um maestro. E eu passei bastante tempo, creio que bastante para mim, não sei para outros, mas eu passei alguns anos solo me dedicando a isso. E em esse tempo eu conheci minha esposa, me casei com ela e começamos a desenvolver esta visão de educação desde nossa casa. Eu me apartei muito da visão hacia a sociedade e comecei a trabalhar hacia o sacerdócio de casa. E isso foi tremendo porque me chamou a uma nova etapa de desenvolvimento, porque apesar de haver vivido antes de meu casamento, haver vivido um ministério pastoral, eu de verdade não sabia muito da administração, não sabia muito de administrar relacionamentos. Eu me creía que sabia, pero uma vida
em casa, uma vida de matrimônio, nos ensina bastante coisas. E ha sido tremendo. E depois que o apóstolo partiu ao Senhor, e eu creio que já havíamos recebido demasiadas unções, demasiadas palavras. Então, eu mirei a necessidade de volver-se hacia o que Deus puso em meu coração do projeto ministerial. Por isso, eu volvi a reactivá-lo, e o nome do projeto era Missão de Paz, e eu puso o Shalom, a palavra Shalom. E eu entendo que Deus tem esta palavra Shalom em meu ministério, em minha asignação. Então, acá começamos a desenvolver em el Brasil reuniões, construindo um formato, porque de verdade uma coisa é servir em el modelo antigo, outra coisa é construir algo que Deus está trazendo em el hoy, em el tempo. E começamos a fazer de muitas maneiras. A facilidade de internet hoje, de verdade, nos permite conectar com muitas pessoas. Pero hoje, em nosso ministério, eu estou desenvolvendo como que uma reunião semanal. Nos unimos em los viernes à noite para cenar e para compartilhar uma palavra. E Deus hoje também nos ha encarregado com projetos de oração, projetos de estudo da palavra. Temos um grupo de WhatsApp para gente que quer fazer um ciclo anual de estudo de la palavra, donde estudamos as lições, as lições para os que estudam as raízes hebreias, são as parashás, e todas as semanas compartimos o estudo para que cada um haga o estudo, e uma e outra vez estamos compartilhando algo para ensanchar um pouco os estudos. E estamos desenvolvendo isto, um grupo de oração, pero um tempo de ativação, um tempo de treinamento. E entendemos que para desenvolver nossos projetos e habilidades necessitamos de ajuda, necessitamos de outros maestros, de outros ministros mais experientes. E uma coisa que também estava sendo falta em meu ministério, porque de verdade, desde meu chamamento, logo depois, eu me apartei exclusivo ao ministério. E na mentalidade que eu tinha na época, hacia atrás, eu deixei botado minha formação de universidade, eu deixei áreas profissionais e me dediquei à igreja, ao serviço da igreja. Por hoje, eu penso que isso não é necessário, a não ser que haja uma grande necessidade de uma atenção integral. Porque uno tem que se desenvolver por completo, não só em uma área de prédicas, não só em uma área de consejeria. Isso são áreas buenas, pero há outras áreas, principalmente quando uno necessita construir uma família. Há que trazer qualidade para sua família, segurança e tantas coisas, que se uno não se prepara, pode ser que passe por momentos de desafios. Então, eu percebi que necessitara de uma área mais que não estava desenvolvendo muito todavia. Então, é a área empresarial. E eu pensei, eu
me trajo una conexión de una persona que es una referencia en esta área. Entonces, Dios me acercó a él para que construyera esta área y construimos un grupo para formar relaciones y formar personas con este objetivo de traer un crecimiento empresarial, una visión empresarial para los ministros, para las familias, para aquellos que entienden que tienen también ese llamamiento. Entonces, hoy nosotros tenemos acá en Brasil, en el Ministerio Shalom, la Congregación Shalom, nosotros tenemos una reunión semanal de ministerio que hacemos de manera privada y también desarrollamos en el grupo con personas que quieran de otros ministerios hacer un año de estudio bíblico, llamamos jornada de estudio de la Biblia. Tenemos una red de oración donde ponemos peticiones, donde invitamos personas a estar desarrollando sus habilidades de oración. Y ahora tenemos también un grupo de empresarios o de emprendedores, líderes, que necesitan herramientas y crecer más en esta visión. Entonces, yo estoy trabajando en esto y todavía creo que hay mucho aún a hacer. Hoy en día mucha gente está con hambre de muchas cosas, hambre de seguridad, hambre de comida, hambre de placer, hambre de realizaciones, muchas cosas. Pero el mundo es una ilusión. Solo hay un lugar donde toda nuestra necesidad es suplida, en el Señor. Jesús, el pan de la vida. Si usted comer de ese pan, ya no más terá hambre, porque estará contento, satisfecho, fortalecido. Que Dios te bendiga en nombre de Jesús. Revelaciones. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído.